na nossa programação, analista de investimentos da Invest10. Obrigada, Cris. Sempre um prazer poder falar contigo. Seja sempre muito bem-vinda. Prazer é meu. Obrigado. Obrigada. Cris, queria começar, né? Segunda-feira, Boletim Focus, não tem jeito da gente não, trazer esse tema por conta principalmente das projeções, cada vez mais, algumas revisões, inflação para baixo, crescimento do PIB. Esta semana a gente ainda tem dados de emprego aí que prometem trazer uma continuidade num cenário de uma melhora. Eu queria entender, na sua visão, neste cenário, quais setores que você acha que está, vendo aí, que você está vendo, na verdade, que podem ter aí mais atratividade para os investidores? O cenário doméstico, você vê ele aí abrindo espaço para boas oportunidades? Sim, eu acredito que a gente tem vários setores que ainda estão em patamares anteriores ao da pandemia. Semana passada mesmo saiu uma matéria, numa mídia especializada do mercado, com a qual eu concordo, por exemplo, de gestores de FIIs, de fundos imobiliários, apostando no setor de shopping centers, que estão, esse por exemplo, um dos setores que ainda não retomou. A gente vê que o fluxo nos shoppings já voltou ao que era. A gente vê também que há correção inflacionária sobre os aluguéis dos lojistas dos shoppings, também trouxe um crescimento de receita muito forte para esses locais, a vacância diminuiu, mas as cotações das ações dos shoppings estão muito largadas. Quando a gente olha o valor de mercado por área bruta alocável, área que os shoppings alugam, ela está menor que as está menos, o reais por valor do metro quadrado, está menor do que a de FIIs correspondentes do mesmo setor. Então, esse é só um dos exemplos de setores que ainda estão muito descontados, na minha opinião. E a gente vê, claro, uma fraqueza, por exemplo, nas commodities, vocês estavam falando do preço do petróleo, enfim, por conta dessas altas de juros internacionais. Mas, quando a gente olha aqui no mercado interno, a gente vê que dados de varejo estão melhorando, apesar da Selic mais alta e da inflação. Bom, Cris, vou trazer aqui para a nossa conversa o Marco Saravalli, que também tem perguntas aqui para você. Fica à vontade, Marco. Bom dia, Cris, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Eu estou tentando colar aqui, Paula, lembrar de quem que era. O Gustavo Henrique aqui, tinha perguntado sobre Marfrig. Ah, sim, verdade. Eu queria saber se você está acompanhando, porque eu estou olhando o gráfico que depois a gente pode colar aqui com a Débora também. Mas cerca, acho que de 6 meses aí, as ações caíram, acho que cerca de 50%, está ali no patamar de R$20, hoje negociando no patamar de R$10. Tanto ela como outras ações do setor de frigos. Mas eu queria saber o que aconteceu. É só medo de uma recessão mais forte, demanda, tem o ciclo do gado também, essa dúvida em relação às margens, né? Ou se tem algo mais especificamente com o Marfrig. A pergunta do Gustavo Henrique aqui na nossa audiência, mas também adicionando aqui outras perguntas que são minhas, né, de outras pessoas aqui, mas em relação a Frigo, mais especificamente sobre Marfrig. Eu acredito que esse patamar de preços em geral, de commodities, grãos, eu particularmente estou fora desse setor de frigoríficos. É um setor que tem uma volatilidade bem forte, também relacionada a preço de commodities e a também a questão do dólar, sobre exportações, sem falar nas questões sanitárias. Então, esse setor, eu particularmente estou fora dessas empresas, não estou recomendando para os clientes o investimento nelas. Mesmo depois de toda essa queda, eu vejo que é um setor que tem riscos elevados, justamente por essa volatilidade histórica e todo esse histórico que a gente tem das empresas, também com uma alavancagem um pouco maior, algumas delas, e nesse cenário de desaceleração global e altas de juros. Então, esse é um setor que eu prefiro, acho que tem coisas mais fáceis com uma relação de risco-retorno melhor hoje em dia. Inclusive, já que estamos falando aí do setor, a Débora abriu aqui, vamos dar uma olhadinha aí no mapa? Fala, Débora. O setor vem todo em queda mesmo, não só Marfrig, BRF agora cai 3%, Minerva caindo mais de 2%,
e JBS cai 9,22%, mas realmente, né, acompanhando o que o Marco vinha dizendo logo no início ali da fala dele, né, com a Cris, a gente tem aqui, olha, até deixei marcado aqui no gráfico, desde o dia 23 de agosto, aqui exatamente, 22 de agosto, a gente tem aqui uma tendência de queda em Marfrig, que saiu aqui do patamar mais ou menos, né, dos R$15 para R$10,92 e segue caindo, né? Ô, Cris, deixa eu voltar aqui para falar rapidamente. A gente estava falando, a Cris citou aí o setor dos shoppings, né? Pensei aqui em relação a varejo também, queria trazer aqui para a gente falar um pouquinho mais do setor de varejo, né? Quando a gente tem aí um cenário doméstico com uma projeção de uma inflação menor, há uma perspectiva, né, das pessoas voltarem a consumir mais pela questão, né, às vezes delas terem aí condições de comprar mais, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão especificamente para o cenário aí do varejo, se você acredita que a gente pode ter um melhor desempenho das varejistas agora, final de ano tem Copa, Black Friday, Natal, Dia das Crianças, enfim, é um trimestre que deve movimentar bastante o varejo, mas qual empresa você vê aí, de repente, né, uma simetria mais interessante? Eu acho que o setor inteiro, depois dessa queda, está bastante descontado. Eu, particularmente, estou mais otimista com empresas específicas, né? Eu gosto muito da Renner nesse momento, porque é uma empresa que é quality, é uma empresa que sempre foi o benchmark setorial, com os melhores resultados, melhores padrões aí de margens, e a Renner, em específico, agora tem um caixa muito gordo. Ela fez um follow-on quando o mercado estava nas máximas, ela captou muito dinheiro, e esse dinheiro ainda está no caixa dela. Praticamente não gastou quase nada disso, o que faz com que ela fique caixa líquido, ou seja, ela tenha mais caixa do que dívidas. Então, no caso da Renner, por exemplo, é um setor que eu vejo que nesse patamar de preço é uma chance que acontece poucas vezes de você conseguir entrar numa ação que é o benchmark setorial, que é a reconhecida como a melhor execução do setor, por um preço descontado, pegar essa tendência de retomada que a gente está vendo nas lojas, dos shoppings, e ainda por cima, no caso dela, ganhando uma receita financeira gigantesca sobre esse caixa líquido que ela tem, maior do que as dívidas. Então, você consegue se posicionar num driver de crescimento, de ação, de expansão de negócios clássico de varejo, mas, ao mesmo tempo, com um risco muito mitigado por conta de um caixa grande que está rendendo a um juros altíssimo, né? Então, ela seria a minha preferência hoje no setor do varejo. A gente tem outras empresas que também sofreram muito, uma Via Varejo, uma Magazine Luiza, mas essas empresas elas não são tão rentáveis como a Renner, elas têm as margens mais comprimidas. Eu acho que esse é um setor muito mais concorrido aqui no Brasil. Esses tempos a gente viu o Barsi falando que só não sabia quando que ia quebrar, acho que foi a Magazine Luiza, né? Eu não acredito que a empresa vai quebrar, mas eu concordo com ele no sentido de que esse tipo de varejo ele tem uma concorrência muito grande e margens muito apertadas. Então, eu prefiro ficar de fora dessas varejistas online, mesmo depois dessa queda e sabendo que elas estão descontadas, e apostar em players que vão me expor ao crescimento do varejo, mas de uma forma mais segura, como a Renner, que é mais rentável, historicamente a melhor do setor e ainda com um caixa muito grande. Ô, Cris, se você conseguir traduzir aqui para a gente, só para atualizar, tem um lado técnico, né? Ou seja, que realmente a gente conhece os números, quanto que a Lojas Renner tem hoje de caixa, né? Acho que provavelmente esse caixa deve ser utilizado para aquisições. Então, acho que são duas perguntas em uma, né? Quanto que ela tem e o que você espera que ela use esses recursos? E já fazendo aí, agora sim, um movimento 100% especulativo. Mas o que você acha que poderia fazer sentido em termos de companhia de capital aberto ou fechada para a Renner fazer aquisição? Porque, por exemplo, sei lá, comprar uma Magazine Luiza com a Renner. Será que se conversam esse tipo de operação? Pode ter falta de sinergia, né? Enfim, não tem realmente, não faz sentido. Ou faz sentido realmente já uma empresa de vestuário, enfim. Então, são três perguntas em uma para pegar aqui a sua especialidade na Renner.
Tá bom. Nas últimas falas dos executivos da Renner, nas teleconferências, eles meio que até amornaram essa conversa sobre grandes aquisições transformacionais de outros players grandes do mercado, e falaram que iam focar mais em investimentos de tecnologia, análise de dados, etc. Então, apesar dessa ser uma aposta aí da Renner consolidando, e não à toa, porque ela já foi uma empresa que tentou comprar a Líder, que é a outra varejista de vestuário, há alguns anos atrás, no fim não saiu a compra. Ela comprou a Camicado para complementar o mix aí com casa e decoração. Então, assim, tem fundamento essa questão de aquisições, mas os executivos da empresa deram um direcionamento um pouco diferente para o mercado nas últimas conversas, que seria mais investimentos pontuais em tecnologia, eficiência, análise de dados, etc. Agora, eu acho que a gente pode esperar, portanto, aquisições mais nesse sentido. Quem sabe até uma aquisição que melhore a parte logística dela, porque o ambiente online, de vendas online, continua crescendo muito, é ainda algo que deve ter um caminho longo pela frente para as varejistas, inclusive as de vestuário, e tentando unir aí essa ótica de investir em mais eficiência, esse caixa, e melhora da qualidade do atendimento ao cliente, né? A gente sabe que redução de prazos, redução de valor de frete, tudo isso tem a ver com esse discurso. Então, quem sabe até uma aquisição mais voltada para essa área logística, eu imagino, do que algum concorrente em si de varejo de vestuário hoje em dia, né? Eu acho que ela está bem posicionada já para crescer de forma orgânica. Ela tem uma presença bem grande, a Renner, já nas grandes cidades. Inclusive, o plano de crescimento dela agora migrou mais para cidades menores, onde ela ainda não tem presença, com lojas de rua e de forma orgânica. Então, eu imagino até uma aquisição mais de tecnologia, de logística ou algo assim, do que de uma varejista grande, ou mesmo que de outro setor, né? Eu acho que não teria muita sinergia, não. Também, assim, com Americanas ou qualquer coisa assim, não teria muita sinergia. E sobre o caixa líquido dela é de mais de R$1 bilhão, ou seja, quando a gente tira as dívidas, sobra mais de R$1 bilhão, aí R$1,5 bilhão por aí, nas minhas contas. Cris, só mudando aqui rapidinho de setor, queria falar um pouquinho do setor financeiro, né? Costuma se beneficiar bastante também dos juros mais altos. Temos visto, né, que até eles estão acabando sentindo um pouco mais esse cenário cauteloso, né, em relação ao cenário internacional. Eu queria entender a sua visão, se você acha que este é um setor que é resiliente o bastante aí para conseguir encarar, né, esse desafio, aí, esse cenário mais desafiador. Você se refere ao setor de varejo? Bancário, financeiro, na verdade. Bancário, claro. Bom, no setor bancário, a gente tem, eu acho, uma condição de múltiplos ainda bem abaixo do que os bancos costumam negociar na sua média histórica. Alguns players, dos quais eu gosto muito, como o Banco do Brasil, tem um desconto ainda maior pela questão das eleições, ser de fato um risco, mas ao mesmo tempo que a eleição é de fato um risco, porque muda o controle, né? Pode mudar a gestão da empresa, né? Um evento que tem essa capacidade de mudar quem governa o país e, portanto, quem é o controlador do banco. Por outro lado, os resultados do Banco do Brasil vêm superando as expectativas e crescendo de forma absurda, né? Então, a gente tem hoje, inclusive no Banco do Brasil Day, que ocorreu recentemente, a gestão da empresa falou que o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido de 20%, ele é factível de permanecer assim. Então, a gente tem um Banco do Brasil que está com um preço-lucro aí na casa de 4, 5 vezes, estimado para esse ano, com um ROI que está até maior do que de alguns players e esse ROI, apesar de
ser pontual, porque não é algo que acontecia muito o Banco do Brasil sempre tinha um desconto de rentabilidade também. Ele tinha uma rentabilidade medida pelo ROI menor do que o dos concorrentes privados, Itaú, Bradesco, mas a gestão do banco dizendo que sim, que é possível permanecer nesse nível de rentabilidade. Então, eu vejo que, claro, considerando o risco, dado o resultado dele muito positivo, dado a perspectiva da gestão de continuidade dessa rentabilidade alta e considerando os múltiplos, eu acho que ele é muito barato, né? E ele vem de uma situação muito boa também, porque é um banco que está mais exposto ao agronegócio, não está tão exposto a dívidas com uma inadimplência maior, como seria o caso de empréstimos para pessoas físicas, que é o grande questionamento que os investidores fazem, por exemplo, para as fintechs, como é o caso do Nubank, Banco Inter, cuja inadimplência tem um histórico curto, o que até beneficia no sentido de que ainda não conseguimos verificar toda a inadimplência, porque os créditos foram dados há menos tempo, há pouco tempo, né? Ele está crescendo muito a concessão de crédito, então são créditos recentes, e mesmo assim a gente vê uma curva de inadimplência subindo, como é esperado, inclusive, né? Conforme as safras de concessão de crédito vão maturando. Agora, esse questionamento e essa preocupação que é válida, porque esses bancos fintechs, eles crescem muito no varejo, ele também um risco mitigado no Banco do Brasil, que tem uma maior participação histórica do agronegócio e de outros negócios que têm uma inadimplência menor, o que também ajuda nessa rentabilidade de hoje em dia está muito boa. Então, eu acho que sim, acho que os bancos, os bancos brasileiros em geral, eles já passaram por diversos cenários conturbados aqui no Brasil e até no exterior, passaram muito bem em geral, não tiveram problemas, né? A gente passou pela 2008, pela crise do subprime, com os bancos daqui, os grandes bancos, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, sem terem problemas de liquidez, de solvência, nem nada desse tipo. E eu acho que eles estão, todos eles em geral, com uma média histórica de múltiplos abaixo do que já negociaram, e o Banco do Brasil, em especial, é o meu preferido dentre esses bancos grandes, por ter um desconto muito grande, desconto, um risco político, sim, mas que eu acho que está mais do que compensado pelos resultados e perspectivas positivas. Tá certo, Cris, quero agradecer, como sempre um prazer poder recebê-la aqui na BMC News. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada, só chamar. Obrigada. Tá aí, falamos então com ela, Cris Spencer-Seifer, analista de investimentos da Invest 10. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Continue aqui acompanhando a nossa programação. Voltamos já já.